Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje eu queria trazer para vocês uma discussão que não é nova, mas ela é fundamental e aparece com muita frequência por aí, né? E diz respeito ao bem e ao mal. Só que hoje eu gostaria de trazer essa discussão do ponto de vista do ateísmo. Eu não sou ateu, mas eu tenho conhecidos ateus. Eu debato com muitos ateus, né, frequentemente, e às vezes o que me parece é que os ateus se esquecem, né, do que é o ateísmo. Ou muitas vezes eles parecem não entender o que é o ateísmo. Então, e num primeiro momento eu gostaria de tentar uma definição de ateísmo e depois nós podemos conversar um pouquinho sobre os conceitos de bem e de mal para o ateísmo. Então são um vídeo dividido em duas partes. Se você for ateu, vai ser interessante para você poder refletir sobre isso, tá? Eu sei que eu não falo somente para católicos, então reflita um pouco sobre isso, caso você nunca tenha pensado a respeito. Vamos lá, o que é o ateísmo? Como é que o ateu enxerga a realidade? Como é a cosmovisão dele? Todo ateu é um materialista, então tudo o que existe, né, toda a realidade é constituída de matéria em transformação. Matéria em transformação. Então, no ateísmo você tem certas dificuldades para lidar com abstrações, por exemplo. Mas vamos seguir. Matéria em transformação. E é basicamente isso. O ateu não vai além. No ateísmo você não vai além dessa consideração. Se você é ateu, você deveria saber disso, certo? Se você não concorda com essa descrição que eu estou fazendo, então provavelmente você não é ateu, você é um agnóstico ou outra coisa, mas ateu acho que você não é. E onde entram as questões do bem e do mal aqui, exatamente? Para o ateu, para o materialista, as noções de bem e de mal são meramente consequências, são resultados de fenômenos físico-químicos que acontecem no nosso cérebro. Nada mais do que isso. Só que aqui nós temos uma questão muitíssimo importante. Esses fenômenos físico-químicos que acontecem no nosso cérebro, eles podem se alterar de uma hora para outra e sem muito controle do ser humano. Se daqui a pouco esses processos físico-químicos se alterarem no seu cérebro, você vai provavelmente mudar de opinião. Sem controle, muitas vezes. Por exemplo, hoje o que você considera como mal, amanhã você pode passar a considerar como um bem. E vice-versa. Uma coisa que é muito importante para você hoje, você pode passar a considerar como algo indiferente. Você se torna indiferente àquilo. E assim vai indo. Para um ateu, portanto, esses conceitos de bem e de mal não são objetivos, não são atemporais, muito pelo contrário, são subjetivos, são relativos, são temporariamente elaborados e aceitos por uma determinada sociedade. Eles variam conforme as sociedades. Então é muito complicado isso no ateísmo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu sou confrontado com vários tipos de cenários, vários tipos de exemplos. Sempre, ou quase sempre, aparece a figura de uma criança, porque isso gera um apelo emocional muito grande, considerável. Vou criar aqui a seguinte cena. Vai cair um raio em cima de uma criança, e o raio vai matar a criança. Isso é um bem ou é um mal? Do ponto de vista do ateísmo, do materialismo. Vejam bem, o raio é constituído de matéria, certo? A criança também é constituída de matéria. O raio vai entrar em contato com a criança e desse contato vai haver uma transformação, não é? Matéria interagindo com matéria e matéria em transformação. É só isso. Todo esse fenômeno está perfeitamente de acordo com as leis da natureza, com as leis da física. Não é que se falar em bem ou mal aqui. Claro que o ser humano ele tem uma característica específica, que falta para o sofá, por exemplo, que também é constituído de matéria, né? O ser humano sofre. Essa transformação muitas vezes gera sofrimento. Só que é o seguinte,
Do ponto de vista do materialismo, o sofrimento, assim como a consciência e a racionalidade, é simplesmente um acaso evolutivo. É simplesmente um acaso da evolução. Quando eu digo que para o ateu o que existe é matéria em transformação, não existe uma causa final objetiva para essas transformações que vão acontecendo, tá? Essas transformações podem tomar um rumo, como podem tomar um outro rumo, né? Bem diferente do que às vezes a gente projeta, por exemplo. Então, pessoal, se você é um ateu, reflita sobre isso, tá? Então, o bem e o mal são relativos, é uma consequência necessária do ateísmo. E, em outros momentos, eu vou falar bastante sobre o bem e o mal para o catolicismo, né? Como é que o bem e o mal foram entendidos? Por Santo Agostinho, por exemplo, depois por Santo Tomás de Aquino e por outros doutores da Igreja, né? Existem definições para isso. Claro que são definições diferentes do que você encontra no materialismo. Por hoje é só. Eu quero te agradecer muito aqui pela companhia. Você pode me seguir lá nas redes sociais, eu vou deixar os endereços na descrição. A gente pode discutir. Se você é ateu, né, e discordou de alguma coisa ou não entendeu, fique à vontade para conversar comigo. Eu procuro ser sempre solícito, o máximo possível. E aqui nós ficamos, né, pessoal? Orem muito, peço para que rezem o terço o máximo possível, foi o que Nossa Senhora pediu. Nós vamos entrar numa fase da história muito complicada, porque a apostasia dentro e fora da igreja, né, do clero, vem acontecendo cada vez mais rapidamente. Isso é um problema para nós, evidentemente. Então orem muito, orem por mim também e fiquem com Deus.